Vamos falar um pouco agora sobre as opções, a definição de opções aqui do FD Connection, tá? Eu tenho várias opções aqui para trabalhar com o FD Connection. Eu tenho essas Fetch Options, Format Options, Resource Options, TX Options, Update Options. É muita coisa, tá? São vários cenários para a utilização dessas opções. Algumas delas funcionam com alguns bancos de dados, né? Dependendo do banco, elas vão funcionar de forma diferente, tá? Então, assim, não tem como nós explorarmos todas essas opções, tá? Eu vou mostrar algumas delas e como você pode fazer para compreender como elas funcionam, aquelas que te interessam, né? Na verdade, explorar todas essas opções será um exercício que você deve realizar, tá bom? Mas vou mostrar como é que vai ser feito esse exercício, para que você não se perca, né? Vamos lá, vamos começar então inserindo aqui pode ser uma FD Table. Daí nós vamos colocar um Wait Cursor. Vamos colocar um driver do MySQL. Vamos colocar um Data Source. Vamos colocar uma DBGrid. E vamos colocar um Navigator, tá? Legal, esse Navigator eu vou alinhar ao bottom, DBGrid eu vou alinhar ao client, a conexão eu vou selecionar MySQL, já está até conectado. A tabela eu vou escolher a tabela DAV cabeçalho. Por que eu vou escolher essa tabela? Porque essa tabela ela contém alguns campos de alguns formatos diferentes, tá? A tabela que nós vimos utilizando, ela tem apenas strings. Deixa eu mostrar aqui para você a tabela pessoa. Ela só tem um ID e uma string, né? Já a DAV cabeçalho, ela tem inteiro, tem varchar, tem date, tem decimal, tá? Então naquelas opções será interessante nós trabalharmos com uma tabela assim, tá bom? Legal, tá aí a aplicação. Vou salvar essa aplicação aqui. Chamar de definindo opções. Deve ser o tema da aula aí, tá certo? Pronto. Executei. Tá aí a aplicação, tá? Funcionando sem nenhum tipo de problema. Muito bem. Vamos começar então com essas opções Fetch, né? São as opções que nós controlamos a partir do retorno do banco de dados, né? É aquilo que nós estamos recebendo do banco de dados para o tratamento, são os dados em si, tá certo? Vamos começar então a analisar algumas dessas propriedades aqui, ó. Por exemplo, veja essa propriedade aqui, ó, unidirecional. Se eu marcar essa propriedade como true e executar a aplicação, eu vou receber uma exceção, né? Por quê? Porque eu estou com um data source apontando para um table que está apontando para essa FD Connection, e eu tenho uma grid apontando para esse data source, né, o que vai me permitir navegar pelos registros, tá? E uma conexão, né, unidirecional, ela não permite isso, tá? Por isso que ele está informando que não é possível realizar essa operação num dataset unidirecional, né? Então, se eu vier aqui no table e desativá-lo, ao tentar ativá-lo, já vai dar problema. Legal?
Então, esse FET, né, essas opções FET, é como você vai trabalhar com os dados, né? Uma FD Table, por exemplo, não consegue trabalhar com dados unidirecionais, tá? E se eu utilizar uma query, uma FD Query, deixa eu apontar aqui para, não precisa apontar para canto nenhum, deixa eu ir no SQL e informar aqui select all from Dave cabeçalho. Vou tentar ativar e aí ela ativa, né? Porque no caso de uma query, eu consigo trabalhar com uma query de forma unidirecional. Ela recupera os dados, daí eu navego nesses dados de uma vez só, de cima para baixo, né? While not off, quando nós chegar no final do arquivo, eu consigo navegar nesses dados, tá? Já a table por si só, ela já é bidirecional, então não dá certo, legal? Agora veja, eu vou tentar apontar o data source para query, veja o que vai acontecer. Ele não deixa, né? Por quê? Porque o data source ele vai estar vinculado a alguns componentes que querem trabalhar, navegar pelos dados, como está acontecendo com a grid e com o DB Navigator, né? Ele já não deixa, ó, não posso fazer isso, né? O dataset é unidirecional, tá? Os dados eles estão sendo recuperados do banco de uma forma unidirecional. E eu consigo mesmo trabalhar, né, com esses dados que vieram na query? Sim, só você fazer um laço, né, que você vai perceber que esses dados eles estão disponíveis, né? Daí você vai usar isso daí no relatório, né? O relatório ele navega pelos dados e imprime. Você vai jogar isso num componente que não é, vinculado ao banco, que não é uma DB Grid, um DB Navigator, né? Vai ser uma string grid, vai ser uma lista, tá? Um combo box, né? Você pode jogar esses dados nesses componentes aí, um memo, não vai ter problema, tá? Mas você vai navegar apenas uma vez por esses dados aqui quando você ativar a query, tá? Então olha só, né? Uma propriedadezinha que a gente mexeu aqui e já deu a maior confusão, né? Mas por quê? Porque é a característica dessa propriedade, né? Trabalhar de forma unidirecional, certo? Legal, deixa eu então tirar isso aí. Vou retornar para table, true, tá lá todo mundo de novo, né? Aparecendo aí, não é mais unidirecional, agora é bidirecional. Eu vou tentar mexer nessas propriedades aqui, ó. Max, skip, row set size, tá? Com essas propriedades aqui eu consigo navegar pelos registros, ok? Eu vou recuperar apenas parte dos registros e vou paginar, tá, esses registros através dessas propriedades, tá? Vou iniciar esse trabalho aqui e você vai se aprofundar nisso, tá bom? Bom, para isso eu tenho que mudar o modo que eu quero trabalhar com os dados. Eu vou trabalhar aqui, por exemplo, de forma manual, tá? Daí eu vou informar aqui um 2 e um 2, tá? Estou jogando aqui aleatoriamente só para ver o que vai acontecer. Salvei, executei, não veio nada. Vou pressionar um refresh aqui, ó. Apareceram 2 registros, tá? Consegui navegar de um para o outro. Vou para a última página aqui. Ele foi lá para o último registro, mas sempre me mostrando de 2 em 2, né? Falta só eu descobrir agora como é que eu faço para navegar realmente de 2 em 2, não indo só apenas para os 2 primeiros e para os 2 últimos registros, tá? Então você vai pesquisar sobre isso para descobrir como é que você faz essa paginação, tá? Em suma, todas essas propriedades aqui têm a ver com a forma como você vai trabalhar com os dados que você recuperou do banco de dados, tá? Pode ser que você queira trabalhar com todos os dados ao mesmo tempo, pode ser que você queira trabalhar apenas com alguns registros e vai navegando nos registros como nós fizemos aqui, né? Observe, por exemplo, esse Live Window Paranoid. O que é isso aí? Agora eu já vou entrar no item em que você vai pesquisar sobre essas propriedades. Como é que você vai fazer para entender o que é isso aqui? Você vai chegar lá no Google e colocar Live Window Paranoid? Não precisa, tá? Basta que você venha aqui, ó, clique em cima da propriedade
e pressione F1, tá? Pressionou F1, o Delphi ele vai abrir a ajuda dele, né, exatamente no ponto que você pressionou, uma ajuda de contexto, tá? Então nós estamos aqui, ó, em Fetch Options, exatamente o que nós precisamos, Fetch Options, né? Eu vou clicar então aqui, ó, e aqui nós começamos a analisar alguns pontos. Então você vê aqui, né, que ele vai controlar os dados e os metadados que vão vir do banco, né? Aí como trabalhar com isso, aí tem o Custom Kind, o Mode, o Role Set Size, daí vem como preservar os recursos, direcional, auto close, cache, né? E ó, no caso da FD Table, existe o modo de operação para esse componente aí, ó, tá? Veja aqui específico para o FD Table, tá? Preste bem atenção quando você estiver pesquisando sobre isso, né? Daí ele fala do Cursor Kind e do Live Window Paranoid. O que é isso, né? Tá até marcado aqui que eu já tinha clicado nele, né? Vou clicar nele aqui, ó. Aí ele vai descrever o que é que vai acontecer, né? Então ele controla o modo de busca nos registros, tá? No caso do FD Table. Então aqui vem as explicações, né? Ele mostra então que quando ele estiver nesse modo aí, né, quando você estiver marcado como false, a table ela vai evitar o seguinte: ela vai evitar aí um select count no SQL para saber qual é o número do registro. Então no lugar disso será retornado -1, né? E no caso de um locate, de um lookup, desses métodos aí, né, ele vai deixar isso daí no cache no lado do cliente, tá certo? Aí ele menciona que isso daí vai funcionar apenas quando a FDTable estiver operando nesse modo data window, né? Senão não pode ser utilizado aí no modo standard, tá certo? Daí existe na documentação o que é esse modo data window, o que é esse modo standard, né? É muita coisa, tá? Esse FireDAC é um universo, né? Então se você vai se aprofundar no FireDAC, né? Então é importante que você dê atenção a essa documentação dele aqui, tá? Bom, beleza. Aí você viu aqui, né? Entendeu mais ou menos o que é que vai acontecer aqui quando você utilizar esse Live Window Paranoid. Mas tem como eu verificar, né, se isso aí está funcionando ou não? Vamos ver. Eu vou marcar o Live Window Paranoid. Eu vou deixar false por enquanto, tá? E vou abrir o monitor. Ok? Daí como eu vou monitorar, né? Eu vou colocar o Moni Remote Client Link, pedir para ele fazer o trace, e aqui no FD Connection Monitor by Remote. Aí eu vou precisar conectar e vou precisar ativar a table de novo. Vou executar. Tá aí a aplicação. Deixa eu tirar esse esquema que eu fiz aqui. Vou deixar aqui no padrão, era 0 menos 1. Não, acho que era 0 aqui. Imagina que fosse isso, vamos ver. Não, aqui era 50. Isso, esse é o padrão. Quando não é padrão, ele fica em negrito, tá? Então vamos nós. Executei. Ele está no modo manual, por isso que ele não está carregando logo os dados, né? Vou colocar sob demanda, que é o padrão. Daí os dados já aparecem, tá? Beleza. Agora vamos aqui no monitor, né? Vou limpar isso aí. Vou clicar no refresh. Fez um monte de coisa aí. Daí eu vou observar o que ele está fazendo aqui na table, ó. Veja que ele está selecionando. Vou copiar isso aí. Vou colar aqui no Notepad++ por enquanto, tá? Opa.
copiar, colar. Pronto. O que ele fez aí, ó? Ele selecionou todo mundo da cabeçalho, né? Criou aí um alias para o Davi Cabeçalho, tá? Ordenou e pôs um limite 100. Legal. O que é que eu vou fazer agora? Eu vou retornar aqui, vou fechar, vou ligar esse Live Window Paranoid, ó. Eu vou executar de novo. Vamos aqui. Vou limpar tudo aqui, tá certo? Daí eu vou clicar aqui no refresh. Pronto, cliquei no refresh. Deixa eu voltar aqui então. Ele fez o que tinha de fazer. E aqui no table, olha só como ficou diferente, ó. Veja que por último ele contou os registros, né? Fez um count aí para retornar essa informação. Legal? Então, lembrando, né? Vamos observar novamente, ó. Vou limpar isso aqui. Fechar. Vou desligar. Então veja que ele seleciona lá, ó. Tá aí a consulta que foi feita. State 2. Registros afetados 20. Tá? Logo depois ele mostra aqui o mesmo comando, né? Apenas informando aí que ele trouxe todo mundo, tá bom? E ainda mais um parâmetro que é esse blocked aí, tá? Vamos limpar e vamos ver o que acontece com a propriedade desligada. FD Connection. Agora com a propriedade ligada, né? Window Paranoid ligada. Executei. Vou limpar isso aí. Refresh. O último lá, os últimos, né? É exatamente o contador, né? Ele faz uma contagem, né? Para saber quantos registros eles existem nesse retorno, tá? Qual dos dois trabalha mais, né? Qual dos dois modos está realizando mais conexões, mais trabalhos aí com o banco, né? Vamos lá. Limpei. Refresquei. Olha aí, esse aqui tem 686 linhas, né? Você lembra quanto é que tem o outro? Vamos lembrar. Desmarquei. Executei. Cadê o monitor? Tá aí, vou limpar. 548, né? Então aquele lá fez mais alguma coisa. Então é isso, veja que é algo, né, que você tem que ir fazendo com calma, tá? Não pode ser uma coisa feita nas pressas, né? Para você entender, você tem que ir fazendo com calma, tem que comparar o resultado de um com o outro, né? Da mesma maneira que eu fiz aqui, pareceu até bem chato, né? Você vai fazer com as demais propriedades, tá? Então o que é o Live Window First? Tá? Você vai pressionar F1, né? Vai chegar nessa ajuda aqui, tá? Daí você vai procurar através daqui, ó, Fetch Options, tá lá o Live Window First. Se você não achar por aqui, você vai pesquisar aqui que você vai encontrar. Encontrou o tópico, você vai ler, né? Vai tentar compreender o que ele está informando aqui. Não sabe inglês? Seleciona isso daqui, copia, cola lá no Google Tradutor, tenta entender o que ele está informando. Legal? Daí, compreendeu o que ele está informando? Você vem aqui, marca, né? Abre o monitor, executa. Observe o que aconteceu. Desmarca, executa. Limpa o monitor. Observe o que aconteceu. Compara um log com o outro, tá? E assim, né, você vai compreendendo o que está acontecendo em relação a essas opções aqui de fetch.
Legal?